Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá comigo? Bem, crianças, já vai diminuir aqui, né, a tela, ou melhor, a câmera, porque nós vamos começar um assunto novo, é o nosso quarto capítulo, e vamos continuando aí falando um pouquinho sobre matérias. Agora, matéria e as suas transformações. E logo no início do capítulo tem algo que eu amo e que eu imagino que vocês também devam gostar bastante, né? Aí a gente está falando do bolo de caneca. Vocês já fizeram bolo de caneca na casa de vocês? Vocês já tentaram fazer? Ou mesmo um bolo normal, um cupcake, enfim. É muito bom, né? Além de comer, né, que é uma delícia, é muito gostoso também de fazer. E dentro da cozinha, desse local aí que é tão especial para todos nós, né? É onde as nossas refeições são feitas, é onde a gente consegue agregar, consegue estar mais próximo da família, né? Fazendo ali uma comidinha gostosa. É ali que muitas das transformações acontecem, né? E a gente vai trabalhar aí essas transformações utilizando aí como pano de fundo, como palco a nossa cozinha, tá bom? E no início do capítulo, né, logo embaixo dessa figura, eu vou diminuir mais aqui, que tem esse bolo de caneca, tem a receita. É isso? Tem a receita do bolo, e aí se você tiver curiosidade, se papai e mamãe ajudar, por quê? Porque a gente sabe que vocês estão crescendo, ainda não tem muita habilidade com micro-ondas, ou se de repente não tem micro-ondas, quer fazer no forno, aí não vai ter que ser na caneca, né? Vai ter que ser no refratário maior, numa forma, enfim. Mas aqui no livro, ele tá passando para você no micro-ondas, ok? E ele diz assim, olha, dê uma olhadinha aí, ó. Em um recipiente grande, coloque 4 colheres de sopa. Notem bem, a tia vai ler para vocês prestarem bem atenção nos ingredientes, tá ok? Então, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, meia colher de chá de fermento em pó, 4 colheres rasas de sopa de açúcar, 3 colheres e 3 colheres de sopa de chocolate em pó ou achocolatado. Com um garfo você vai misturar tudo, coloca tudo no recipiente, tá? Então adicione 3 colheres de óleo, 3 colheres de sopa de leite e um ovo, tá? Mistura bem até obter uma mistura bem homogênea, né? Lembra lá, homogênea fica tudo igual, né? Coloque a mistura em 2 canecas e leve-as ao micro-ondas. Em apenas 3 minutinhos você poderá saborear um delicioso bolo de caneca. Nesse caso aqui, de chocolate, né? Se desejar, pode colocar ali calda quente. E aí, sobre o procedimento, responda aí. Eu vou dar um tempinho para você responder e tudo mais, né? Mentalmente aí na sua casa. O que ocorreu com a mistura inicial? Será que aconteceu alguma coisa ali? Aqueles ingredientes, né? Vão continuar os mesmos depois de tudo? Depois de todo o processo? Será? Acho que não, né? O que faz o bolo crescer na caneca? Pensa aí, a gente vai falar desse material daqui a pouquinho, desse componente daqui a pouquinho. O que fez esse bolo crescer aí na caneca? Porque ele ficou pequenininho, né? Vamos lá então. Então, crianças, nós vamos trabalhar as transformações dos materiais, que são duas, nós vamos trabalhar ali duas, ó. Transformação química e transformação física. São essas duas transformações que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. Logo de imediato, no olhômetro, tia, qual é a diferença entre um e outro? Vamos lá. Transformação química é aquela que vai alterar a composição da matéria. Ela vai formar um produto diferente dos reagentes. A gente vai falar sobre isso também. Ela vai formar novas substâncias, ok? Já a transformação física, ela não vai alterar a composição dessa matéria, né, da matéria estudada, da matéria observada. Ela pode mudar a aparência, mas a constituição química dela, né, a composição, aquilo que vai formar aquela matéria, não será mudado.
será mudado alguns aspectos, né? Algumas outras coisas, a aparência física, mas a composição, né? Aquilo que forma aquela matéria, ela continua a mesma, tá ok? Então a gente vai ver alguns exemplos que vão realmente nos dar mais base aí para essas transformações. Vamos então começando com as transformações químicas, né? Então você já percebeu aí a química na culinária, né? Então em todos os processos ali em que a panelinha vai para o fogo, né? E que aquela feijoada, aquele feijão que tinha uma consistência, e aí quando você mistura com outros materiais, com outras substâncias, com outros ingredientes, no final ele dá a feijoada completamente diferente do momento em que você estava ali separando os materiais, né? Por quê? Porque houve ali uma reação química. Então, essa reação química é quando há essa alteração das substâncias, ou seja, novas substâncias são formadas, novas substâncias diferentes daquelas anteriores, né? Vão ser formadas. Então, todas as vezes que isso acontecer, nós vamos estar trabalhando aí as transformações químicas, ok? Então, um bolo simples de caneca, né, como a gente viu agora, portanto, é constituído de substâncias diferentes daquelas que formaram a sua massa inicial, ok? Ainda agora a gente perguntou sobre o que faz então crescer ali aquele bolo de caneca, né? Aquele bolo que foi feito na caneca. E aí você deve ter dito assim: Kátia, foi o fermento em pó, também conhecido como fermento químico. Ele é usado nas preparações, né, de bolos, de pizza, de pães, né? É formado por uma mistura de substâncias e o seu componente principal é o bicarbonato de sódio, ok? E esse bicarbonato de sódio, quando o fermento ele é colocado na massa e quando a temperatura ali na massa ela aumenta, o que acontece com esse fermento? Esse fermento ele libera um gás que nós chamamos de gás carbônico. E é esse gás carbônico que faz a massa subir e ela aumenta ali de tamanho, ok? Então, o que faz a massa subir aí é o fermento em pó, no caso da que a gente deu a receita, né? Ou o fermento químico, ok? E aí, gente, as receitas de bolo, elas variam muito, né? Então, tem receita de chocolate, de coco, mas se a gente for ver, a gente vai ver pelo menos ali, vai perceber pelo menos 4 ingredientes comuns, que são farinha, açúcar, fermento e água. Tia, mas eu não vi colocar em água, nós colocamos leite. Então, a água, a parte líquida que está ali, ela vai estar sendo colocada como o leite, né? Na parte do leite, ok? Mas existe aqui embaixo, tem um tipo de bolo que a gente falou do fermento que faz a massa crescer, né? Porém, existem bolos aí que não tem esse fermento. E tem um que é muito conhecido e que particularmente eu sou apaixonada, que é o brownie, né? Esse que você tá vendo aí embaixo. E aí, eu não vou ler com vocês, mas no livro de vocês, na página, deixa eu procurar aqui, na página 36, tá lá o Saiba Mais, falando aí das lendas, das histórias, né, que conta um pouquinho aí da origem do brownie, né? Uma das histórias é que a dona de casa, lá a pessoa que estava fazendo o bolo, esqueceu da massa do fermento, de colocar fermento na massa e não cresceu, mas mesmo assim estava gostoso e ela passou adiante, todo mundo gostou, né? Então, nesse caso aí, existem sim massas que não há essa vontade, né? Não há na massa, não há no seu preparo a presença do fermento, tá ok? Se colocar fermento, vira um bolo comum, né? Então, não há, ok? Vamos lá. E aí, como é que eu posso, professora, reconhecer, então, que está acontecendo ali uma transformação química? Então, é um pouco fácil da gente perceber porque as transformações químicas, elas nos dão pistas, né? Umas são fáceis e outras nem tão evidentes assim,
ok? Mas uma das questões, né, que a gente pode estar percebendo ali que está acontecendo uma reação química é mudança de cor. Então, notem que o pão que você está vendo ali, ó, ele foi assado, a massa dele foi assada. Então, houve ali uma mudança de cor. Houve também nesse pão, assim como embaixo ali, ó, mudança também de cheiro, né? No caso do que tá aqui embaixo é um ovo, né? Que ele tá um ovo estragado, um ovo que não é bom para o consumo. Então você já deve ter percebido o cheiro do ovo, o cheiro comum, né? E o ovo estragado, ok? E o ovo estragado. Então você já conseguiu perceber que há essa diferença aí no cheiro, tá bom? Outra, liberação de gás. Então, todas as vezes que há, né, dependendo do material que você também está trabalhando, né, há então essa transformação química, pode também haver aí essa liberação de gás. E aqui o exemplo a gente está vendo aqueles comprimidos, né, efervescentes, né, que você geralmente aquela vitamina C que você joga ali na água e começa a borbulhar, né, então libera ali gás. Um outro é a liberação de luz e calor. Então, aqui embaixo a gente está vendo alguns fogos de artifício, né? Demonstrando aí que está havendo, então, uma reação química, ok? Mas, às vezes, meus queridos, nem sempre é tão fácil a gente perceber que está rolando ali essa transformação. Por exemplo, você está aí assistindo a minha aula, normal, mecanicamente, você nem percebe, você está respirando, né? Então, o que é a respiração? É um processo fundamental para a nossa sobrevivência, pois está relacionada diretamente à obtenção de energia. Beleza. A nossa respiração, ela é também uma transformação química, tá? Que acontece naturalmente no nosso corpo e a gente assim não tem essa evidência assim a olho no ar, não tá soltando, não tem cheiro, não tem luz, mas ela está acontecendo, tá? Vamos lá. E aí existem algumas situações em que para que a gente tenha mais base para dizer se é uma transformação química ou não, ela precisa de estudos mais aprofundados, né? Laboratoriais. Vamos lá então. E como é que a gente vai representar as reações químicas, tá? Então a gente tem como fazer essas representações, tá ok? Então vamos lá lembrar um pouquinho, eu gosto de usar um pouquinho da matemática, porque você tá vendo uma fórmula aqui embaixo, né? Você deve estar pensando, nossa, o que é isso? Parece matemática, né? Então a gente vai usar assim só um exemplo da matemática para poder facilitar. Então, na matemática, você tem o primeiro componente e o segundo componente, né? O primeiro para o segundo componente, qual é a diferença ali entre um e outro, né? É o sinal de igualdade. Então, o sinal de igualdade, ele vai te dizer que houve ali um cálculo e o produto que é o resultado daquele cálculo. Mais, né? 2 mais 2 que é igual a 4. Então, você tem ali o primeiro componente, 2 mais 2, e o resultado, 4, né? Então, algo bem um pouco semelhante, né? Vai acontecer aqui nas nossas reações químicas, tá ok? Onde nós vamos ter no primeiro composto, os reagentes. Esses aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui que é bem melhor. Escrevendo, a professora gosta de escrever, né, gente? Deixa eu ver aqui, gosto desse aqui. Então, esse aqui, ó, no primeiro momento, eu vou ter, ó, os reagentes e no segundo momento, eu vou ter os meus produtos, tá ok? Notem também que entre cada momento, em cada composto, né, como é que ele vai ser separado? Ele vai ser separado por uma seta. Essa seta é como se fosse ali aquele meu sinal de igualdade lá na matemática, tá ok? Só que aqui para química a gente é uma forma diferente de expressar, porém eu estou usando ali a matemática só para a gente poder se guiar, para a gente poder guiar aqui o pensamento, ok? Então olha lá, nas representações químicas eu vou ter os reagentes,
tá ok? Eles são indicados à esquerda de uma seta e separados entre si por um sinal de mais. Esse sinal de mais que está aqui, ó, ele só vai acontecer se eu tiver mais de uma substância envolvida nessa reação, ok? Então, o que está do lado esquerdo, antes da seta, são os reagentes e depois da seta são os produtos, tá ok? As substâncias que vão ser formadas desses reagentes aqui, eu vou chamar de produtos, tá? Ou seja, é o resultado final, é até uma redundância, né? O resultado da minha reação química que aconteceu ali entre os reagentes, tá ok? Outra coisa também que você deve estar pensando, eu vou até apagar aqui, para que a gente entenda. Outra coisa que você pode também estar percebendo aí, que além dos nomes, ácido acético, bicarbonato de sódio, dióxido de carbono e água. Notem que no lado desses nomes, ao lado desses nomes, eu tenho algumas siglas, né? Alguns símbolos. Aqui, ó, por exemplo, AQ significa aquoso. Aquoso são substâncias dissolvidas em água, ou seja, são soluções aquosas. Um outro momento aqui no bicarbonato de sódio tem o S, significa que ele está, no momento dessa reação química, ele está no estado sólido, ele está ali durinho. Dióxido de carbono tem um G, que significa gasoso, e a água aqui, que significa líquido. Então, é comum a gente encontrar, quando está trabalhando química, essa montagem, essa reação. É assim que a gente, então, representa as reações químicas, tá ok? Então, a gente vai ter os reagentes, a seta, que significa que houve uma reação química ali, e depois da seta eu vou ter os produtos que foram produzidos dessa reação, tá ok? Foram produzidos aí a partir dessa reação química dos reagentes. Outra coisa que é importante falar também é que você pode encontrar nessas representações das reações os símbolos de AQ, que significa aquoso, S, que significa sólido, G, que significa gasoso, e L, que significa líquido. Vou apagar tudo e a gente continua. E aqui a gente vai ter um saiba mais na página, deixa eu colocar aqui, crianças, na página 39, você vai ter então aí o saiba mais. Você vai conhecer alguns outros pontos do bicarbonato de sódio. Ele é assim super eclético, dá para usar em várias situações. Então, no primeiro, o fermento químico, esqueci, não tem fermento em casa, mas eu tenho aquele saquinho lá de bicarbonato de sódio, você pode estar utilizando. Ele também pode ser utilizado como antiácido estomacal, então quando aquelas pessoas estão com não desceu bacana a comida, aconteceu alguma coisa, estou com azia, e aí lá no composto, né, do medicamento já tem ali então o bicarbonato de sódio. Ele também é utilizado em alguns extintores de incêndio, tá? Observação lá embaixo que esses extintores especificamente não podem ser usados para apagar o fogo de instalações elétricas, pois a espuma conduz corrente elétrica, então piora a situação se você for utilizar esse extintor que tenha bicarbonato de sódio. Uma outra situação também do bicarbonato é que ele auxilia ali na limpeza, né? Então, mamães, papais, titias, você também que está lavando, por exemplo, guardanapo. Geralmente a gente vai lavar o guardanapo de casa e tá meio sujinho, porque ele limpa tudo, né? Limpa toda a sujeira da casa, da cozinha, da mesa, e quando você vai ver, pá, ele tá ali sujo. Então, geralmente a gente usa vários produtos de limpeza, mas eu posso te dar uma dica. Coloca aí junto com o sabãozinho, faz uma pasta, né, do sabão que você utiliza aí normalmente para lavar esses panos de prato. Coloca também bicarbonato, um pouquinho de bicarbonato. Faz uma pasta e passa lá, deixa ali de molho, depois você vai ver que ele fica, não precisa nem esfregar tanto, né? Então, isso aí são coisas que a gente vai aprendendo e vai passando, ok?
Então, ele é multiuso, esse bicarbonato. Um outro ponto que a gente também vai trabalhar aqui é a velocidade das reações químicas. Será que todas as reações químicas vão ter a mesma velocidade, vão acontecer na mesma velocidade? Não. Notem bem, o palito pegando fogo e o apodrecimento aí da maçã. Será que elas acontecem no mesmo momento, com a mesma velocidade? A gente consegue ver isso assim no mesmo intervalo de tempo de cada um? Não. Lógico que a queima ali do palito de fósforo era muito rápida, né? Você pegou, acendeu, queimou. Se você não prestar atenção, vai queimar seu dedo. É muito rápido. E para o apodrecimento da maçã, não, é de uma forma mais lenta. Isso significa que para cada tipo de matéria vai ter uma velocidade, né, nessa reação. Umas acontecem mais rápidas, outras acontecem mais lentas, porque depende muito da matéria que está sendo observada no momento. E aí a gente lembra um pouquinho do assunto anterior, né? Que a gente falou um pouquinho aí sobre os lixões, falou um pouquinho sobre os resíduos sólidos, o que a gente, como ser humano, né? Como pessoas, alunos, pais, professores, né? O que a gente tem que fazer para diminuir aí essa quantidade de resíduos sólidos, de lixo que a gente vai jogando, vai colocando aí para o ambiente. E a gente falou um pouquinho dos 5 R's e da mudança da nossa atitude em relação a esses materiais que estão sendo jogados. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui do lado fala um pouquinho justamente disso, né? Que a gente tem que ter cuidado justamente na hora de produzir, né? Nessa produção do lixo, né? E no descarte desse lixo. Será que eu estou fazendo um amontoado e jogando tudo junto? Ou será que eu, quando percebi que gero uma quantidade muito grande de lixo, será que isso realmente tocou, né, para provocar uma mudança nas minhas atitudes? Será que tudo que eu compro realmente é tudo aquilo que eu vou utilizar? Né? Então a gente tem que ter aí esse cuidado. Por quê? Porque há essa velocidade aí nas reações, a velocidade das reações químicas dos materiais, elas são muito diferentes. Então, aquilo, por exemplo, que a gente fala de matéria orgânica, acontece, né, com uma velocidade. Já outros materiais, já não, como papel, plástico, metal, vidro, eles demoram um pouco mais, né, para se decompor. Né? Tem uns até que tem um tempo indeterminado. Então, quando a gente faz essa manobra, esse manejo com esses materiais, a gente já não joga para o ambiente, né? E aí a gente vai preservar o ambiente, a gente vai ter um ambiente mais saudável, não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos filhos, nossos descendentes, né? Então, olha lá, hein? Dá uma lida aí no Conexões, na página 40, tem um texto bem bacana para você melhorar o que a tia falou aqui, beleza? Melhorar a compreensão. Vamos lá. E aí, crianças, a gente falou das reações químicas que acontecem nos materiais, né, no meio, aqui no exterior, mas dentro da gente estão acontecendo várias reações. Então, quais delas a gente pode estar trabalhando, né? A digestão, a gente pode estar trabalhando ali a digestão, né, que os alimentos eles entram, né, na nossa boca, no nosso organismo de uma forma, mas eles são reaproveitados de uma outra forma. Então estão acontecendo ali reações químicas. Aqui embaixo você está vendo uma feridinha, um arranhado, e aí ele está falando um pouquinho da coagulação, né, onde o nosso sangue é uma mistura composta de muitas substâncias, e quando a gente se fere, essas substâncias elas trabalham justamente algumas delas, né, trabalham justamente para fazer essa coagulação, essa casquinha, para não haver hemorragia, para reter ali, para fazer aquele reparo na pele,
ok? Um outro momento ali também de reações químicas é justamente da formação da urina, e já vai falar ali do trato urinário, né? Um outro momento é da respiração e da coordenação, né? Porque a gente vai pegando ali, vai respirando e também em relação aos alimentos, vai retirando a energia que o nosso corpo precisa, e há também, o nosso organismo, ele é algo em que está conectado em todos os âmbitos. Então, na verdade, até para a gente fazer a postura ali da mocinha, né, da imagem, né, há toda uma coordenação e há toda aí reações químicas dentro do nosso corpo. Tá ok? Vamos lá. E a tia vai tentando ir um pouco mais rápido, porque senão a nossa aula vai ficar muito, muito longa. E aí, crianças, a gente pula então para as transformações físicas. A gente viu que as transformações químicas são aquelas que vão alterar a composição da matéria e vão formar novas substâncias. Já a transformação física não. Ela não vai alterar nada disso, ok? O que ela vai alterar? Apenas a aparência. Então, observe aí as imagens. Eu tenho um papel que está amassado, eu tenho um papel que está em chamas e eu tenho já as cinzas daquele papel. Então, notem que em todas as situações o papel, né, o pedaço de papel está ali, porém, cada uma delas é bem diferente, né? Então, quando o papel é queimado, você observa que ele mudou ele mudou a composição do papel. Aquelas cinzas ali é a mesma matéria do que era o papel antes do fogo? Não. Houve ali um processo de transformação química. Mas olha primeiro ali, o papel amassado. Você pegou o papel e amassou e deixou ali. Pergunta, esse papel deixou de ser papel? Não. Esse papel amassado mudou a sua consistência, mudou a sua composição? Não, ele não deixou de ser papel. A única coisa que aconteceu com ele foi que ele foi amassado, a sua aparência foi alterada, mas a sua composição, a sua essência não foi alterada, ok? E aqui a gente vai ver algumas situações em que há, então, essa transformação física. Então, quando a gente amassa a latinha, ela deixa de ser latinha? Ela perdeu alguma coisa? Ela mudou? Produziu alguma substância diferente? Não. Ali a gente tem uma xícara que foi quebrada. Produziu algo diferente? Não. Um cabelo cortado produziu alguma coisa diferente? Não. Ali a gente tem as dobraduras de papel, os origamis, né, que são lindos para quem sabe fazer. Mudou alguma coisa? Deixou de ser papel? Não. Continua tendo a sua composição normalmente. A única coisa que mudou foi a sua aparência. Bem aqui do lado, a gente tem o picolé, né? Então, você tá vendo aqui o picolé, que nada mais é do que, antigamente era um líquido, né? Que foi colocado ali numa forma e foi congelado. Então, note que o picolé, ele tá ali em temperatura ambiente. Se ele continuar lá e ninguém for lá e devorar esse picolé, o que vai acontecer com ele? Ele vai derreter, não é isso? Ele deixa de ser picolé? O que vocês acham? O que a gente tem que perceber aí é que esse suco que faz o picolé, esse suco que fez o picolé, ele continua da mesma forma. A única coisa que mudou ali, que alterou, foi o seu estado físico. Ele saiu de sólido para líquido. Mas ele continua sendo o suco lá do picolé. Entendeu? Ou seja, na transformação física, a composição química dos materiais, ela não é alterada. Então, ela continua. Se está ali um suquinho de uva no formato lá que foi escolhido para fazer o picolé, quando ele derrete, ele continua sendo o suquinho de uva, né? O suco de uva. Ou seja, não há formação de novas substâncias. A única coisa que mudou ali é a consistência, é justamente o estado físico
no caso aqui do picolé. Ok, então a gente vai terminar aqui, tá? Nós terminamos na página 44. Nós terminamos na página 44. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Ficou aqui apenas ficaram aqui apenas as transformações físicas e químicas. As químicas alteram a composição da matéria, ou seja, serão formadas novas substâncias. As físicas não, ela só vai mudar a aparência, a forma como a gente vê, né, aquele material, mas a sua composição continua a mesma. A velocidade das reações é a mesma para todo mundo? Não. Em relação às reações químicas, é a mesma velocidade? Não. Dependendo do material, pode ser mais lenta ou pode ser mais rápida. Bem, no nosso grupo escolar, eu vou estar passando para vocês os exercícios, as atividades, as folhas que eu vou querer, ok? Queridos, muito obrigada. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Até a próxima aula. Tchau!